Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, celebrando Santa Maria Madalena de Pazzi. Hoje é quarta-feira da quinta semana depois da Páscoa. Então, claro que uma religiosa virgem que amou tanto a vida, a sua consagração a Deus e foi verdadeiramente esposa Christi, né? Esposa de Cristo. Esse é o grande título dos religiosos. Né? Certamente que isto nos leva direto a refletir sobre a igreja, viu? É sobre a igreja que refletimos. E a virgindade diz com a fé ilibada, sem mancha, diz as Escrituras. A fé ilibada e sem mancha da Santa Igreja. E agora, nesses dias, não sei se não foi ontem, um repórter, assim como que de surpresa, atirou uma pergunta a Francisco se que afinal dos contos ele sentia, qual era a reação dele diante das acusações de heresia. Assim, direto. Ele disse que não, tem problema. Ele leva tudo com humor. Tudo com humor. Então, para ele, não é um assunto sério. Tá? Não é um assunto sério. No máximo, ele ainda diz, se comove um pouco algo sobre aqueles, como um pai, pelo erro dos filhos. Que coisa. Então, e segue esse homem lá, abrindo a boca e dizendo tudo quanto é bobagem e heresia. Né? Heresia é uma coisa muito séria, queridos. Tira da igreja. Se tivesse sido eleito validamente, mas tem outro se ainda, hein? Os Cs não faltam aqui. Né? Se a renúncia de Bento XVI fosse válida, tem esse se ainda. Ontem, de novo, saiu um grande artigo ponderando toda a força da administração de Obama e de Hillary Clinton para aquilo que eles chamaram promover a primavera católica. Eles estão, claro, são satanistas, né? Eles estão cientes de que o que realmente impede o satanismo de aflorar e de tomar conta é a existência do papado da igreja e da Igreja Católica. É isso aí, sem dúvida nenhuma. É aquilo que impede no mundo a ascensão do anticristo. Não é outro, senão isto, esse ponto, isto é. Tem que ser a destruição do papado e tem que ser a destruição da Igreja Católica. O resto tudo passa liso, tranquilo. Já está nas mãos do anticristo desde a criação. Essas seitas, essas religiões já estão nas mãos de Lúcifer, do anticristo, desde a sua fundação. A única realmente divina é a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. O resto tudo passa solto. Não tem problema. Mas a igreja, o papado, fundados por Cristo, diretamente do nosso divino Redentor. Bom, isto, sim, claro, é o grande empecilho para o reino de Lúcifer. Então tinha que promover a primavera católica. Eles queriam promover, colocando assim, sobre uma
uma frase forte, aparece agora nesse novo artigo, de libertar a igreja do ranço, dos restos da escura, da negra Idade Média, da Idade das Trevas, né? Onde ela estava envolta nesta tradição. Olha, Francisco falando contra a tradição ainda esta semana. Né? Envolta nessas tradições que, afinal, impedem a nova e a gloriosa primavera. Não, de rir-se, né? Depois de todos os anos assistindo a pobre e miserável primavera que estes mesmos promoveram. Olha o que saiu agora. Saiu agora um outro artigo. A coisa é um mato, gente. É um mato. Pois não saiu um outro artigo acusando, denunciando Israel, o governo de Israel, da promoção do ISIS, dos radicais muçulmanos, para fazer o que fizeram. Vejam. O próprio Israel promovendo isto àqueles que são radicalmente inimigos seus. Aqueles que são radicalmente... Sim, mas tudo isso vem do sionismo norte-americano aliado com o de Israel. Isso não devia ser novidade. Mas agora tem mais um artigo denunciando isso. É uma podridão só, uma podridão. Então tem esse C da validade da eleição de Francisco. Francisco seria... Mas coloquem lá, querido. Tem que ser dito claramente. Deixe-me repetir. Tem que ser dito claramente. Não importa a validade ou menos da renúncia de Bento XVI. Não importa ou menos a validade da eleição do próprio Francisco. Cometeu a heresia, e quanto mais alguém que se pretende papa, cometeu a heresia fora da igreja. Não é algo jocoso de que se possa brincar, burlar. Heresia é coisa séria. Uma acusação de heresia, uma acusação formal de heresia, como temos feito, é coisa seríssima. Esse homem, já por heresia, mas imagina ser cabeça da igreja, aquele que deve confirmar os irmãos na fé. Não tem cabimento. Não tem cabimento teológico, não tem cabimento canônico. Um homem, um pretenso papa, pretenso porque não pode ser, que cometa heresia formal, está fora da igreja e não tem poder algum sobre ela. Não guarda jurisdição, queridos, nem aparência para o quê? Para a existência da igreja, mas ele está destruindo a igreja. Não tem cabimento. É só pensar um pouco. É lógico. É uma questão lógica. De lógica. Além de legal. Então, não se trata de ele responder aí dizendo, não, eu levo no bom humor as acusações. Ele tem que responder, não responde. Eu já expliquei por que Francisco não responde a nada. Não responde aos dúbias, não responde à correção fraterna, filial, né? Não responde à correção fraterna, não responde à acusação formal de herege que temos feito, não responde a nada, porque ele sabe que está promovendo um grande cisma, o maior jamais havido na história da igreja. Estamos diante de um cisma maior jamais havido diante da igreja. E repito, o que já disse muitas vezes, quanto maior, quanto menos identificado, acusado, tanto maior se torna. Então, ele sabendo disto, ele se cala. Ele se cala para poder, não, mas para que, justamente assim, para que quanto menos acusado e dito, maior se torne o cisma. Esse homem é demoníaco.
Ele está sendo dirigido por Lúcifer. Ele está sendo dirigido por... E o Lúcifer quer a perdição das almas. Brincando com coisa tão forte, tão séria, quanto a essas acusações de heresia que lhe temos movido. Na verdade, o silêncio de... Esse é o ponto, queridos. Prestem atenção. Mantendo-se em silêncio, Francisco quer continuar enganando as almas. E os piedosos fiéis católicos. Incluam-se aí, Bento XVI para baixo. Cardeais, bispos, padres, fiéis, todo mundo. Esse é o seu intento, não é outro. Não é outro. Ele não quer salvar a igreja da heresia, ele quer aprofundá-la. Ele quer que a grande maior parte da igreja siga na heresia. Deu para entender isso? Ficou claro? Então, esta aqui é a verdade. Não. Este homem é descabido. Tudo que ele faz. Um mentiroso. Ele não vem a dizer agora que nada sabia sobre o McCartney. Ele é um mentiroso. Bom, filho de quem? Hein? Honra o seu pai, Lúcifer. Este honra o seu pai, que é Lúcifer. Um mentiroso. Dizer isto, por favor. Né? Que ele nada sabia sobre o McCartney. Por favor. Um mentiroso, mentira deslavada. Que desonra para essa aparência, não tem outra coisa, de papado, essa aparência de igreja católica, não resta outra coisa senão aparência. Que vergonhoso este homem. O pior, o mais... Bom, só será superado realmente pelo anticristo. Mas a vergonha é dos fiéis católicos. A vergonha é dos padres, dos bispos. A maior vergonha é do próprio Bento XVI, que depois de 6 anos de ser esbofeteado na fé com as heresias desse homem, mantém-se ainda sem acusá-lo e sem... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.